Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma mini coelhinha, é a coelhinha Arlete. Ela mede 26 centímetros somente, bem pequenininha, veste uma jardineirinha e é bem fácil de fazer. O nosso ajudante Joaquim e mais alguns trabalhos simplesmente lindos da Eugênia, Espanha, Joelma de Santa Catarina, Neide de São Paulo. São trabalhos lindos, lindos, eu tô encantada. Muito obrigada por compartilhar comigo o trabalho de vocês. Os materiais que eu usei e os moldes eu deixo na descrição do vídeo. Eu usei mantinha. Algumas meninas conseguiram na internet pelo nome de fleece. Eu cortei na mantinha, deixando margem da costura. Comecei pelas orelhinhas. Coloquei direito sobre direito e tô colocando em cima de um pedaço de feltro para fazer o forro. E vou costurar no local que eu tô indicando. Já costurei. E vou cortar o excesso do feltro. Vou desvirar a peça. Já desvirei, deixando o feltro dentro como forro. Dobrei a orelha ao meio e usando linha de crochê, eu vou fazer os pontinhos. Já fiz a mesma coisa na outra orelhinha. Vou juntar as duas orelhinhas e prender as duas juntas. Pessoal, lembrando para vocês que quando for uma peça para criança brincar, não se deve colocar arame nas orelhinhas. Quando é com arame nas orelhinhas, é uma peça para decoração, tá certo? Para fazer a cabeça, eu cortei também na mantinha, deixando margem para costura. E vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. Vou abrir a parte da frente e a parte de trás, colocando direito sobre direito. Eu acerto a costura. Tô alfinetando para vocês verem. E vou costurar nessa parte, deixando uma pequena abertura na parte de cima e deixando a parte de baixo também sem costura. Já costurei. Vejam que em cima ficou uma pequena abertura. Embaixo também deixei aberto. Já desvirei, coloquei bastante enchimento. E usando linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico. Eu não gosto muito dessa mantinha branca que eu tô usando, porque ela é muito fininha, fica desmanchando. Vejam que eu não fechei completamente. Com a tesoura eu vou cortar o enchimento na abertura da parte de cima para encaixar as orelhinhas. Eu usei a tesoura para me ajudar a encaixar. E vou usar a linha de crochê para fazer pontinhos invisíveis. Eu faço pontinho de um lado, pontinho do outro lado. Ou seja, um pontinho na cabeça, um pontinho na orelha. E depois eu vou puxar. Quando eu puxar, a linha vai desaparecer. Essa coelhinha é bem fácil de fazer. E rápida também. Eu vou puxar, vou fazer isso por toda a orelhinha.
Já fixei a orelhinha, fiz em volta de toda ela. Usando linha de crochê rosa, eu vou fazer o nariz e a boquinha da nossa coelhinha. Só bordando como eu estou mostrando. Eu quis trazer uma peça mais fácil, porque quem está começando pode começar por ela. E daqui a pouco está fazendo cada uma mais linda que outra. Eu estou encantada com os trabalhos de vocês. Já bordei, vou arrematar na parte de baixo. Vou cortar um pouco o pelo da mantinha para mostrar melhor o bordado. Usando linha de crochê, eu vou aprofundar o local dos olhinhos. Eu vou passando a agulha de um lado para o outro e vou puxando só um pouquinho, não precisa puxar muito, só para ficar marcado. Vou arrematar e vou esconder a linha. Eu vou usar duas pérolas pequenininhas de 7 milímetros e linha de crochê preta para fazer os olhinhos. Eu pressiono um pouquinho os olhos antes de amarrar para que eles não fiquem soltos. Amarrei de novo e vou esconder a linha por baixo da pérola. Eu saio em qualquer lugar. Cuidado para quando cortar a linha, não cortar o corpinho da coelhinha. Vou esconder a outra linha da mesma forma. Vou usar a linha de crochê preta para fazer os cílios da nossa coelhinha. Vai sair do outro olho, porque já aproveito para fazer os cílios do outro olhinho. Para fazer o corpinho, eu cortei na mantinha. Vou costurar deixando a abertura e deixando a pence também. Já costurei.
Vejam que eu deixei a abertura e a pence. Eu vou dobrar a pence ao meio e vou costurar. Já costurei. Desvirei a peça e coloquei bastante enchimento. Vou fechar essa aberturinha usando linha de crochê. Vou fazer pontinhos invisíveis. É um pontinho de um lado, pontinho do outro lado. E quando eu puxar, a costura vai sumir. Já fechei completamente a abertura. Para fazer a perninha, eu cortei na mantinha, deixando margem para costura. Costurei, deixei uma pequena abertura do lado e deixei a parte de baixo também sem costurar. Se você fizer em outro tecido menos flexível, você precisa fazer uns piquezinhos no meio. Para fazer a sola, eu cortei deixando a margem para costura. Vou colocar direito sobre direito. Uma dica, pessoal, na perninha, onde você tem aquela dobrinha, você passa arredondando. Eu tô alfinetando, mas depois eu costumo alinhavar para costurar, para ficar mais fácil. Já fiz o alinhavo e já costurei. Desvirei, coloquei bastante enchimento. E vou fechar a abertura usando linha de crochê. Eu tô usando só uma linha porque essa linha é muito grossa. Pontinho invisível, pontinho de um lado, pontinho do outro lado. E quando eu puxar, a linha vai sumir. Para fazer o bracinho do mesmo jeito, eu cortei deixando margem para costura e deixando abertura. Desvirei, coloquei bastante enchimento e vou também fechar a abertura com linha de crochê, fazendo pontinhos invisíveis. Um pontinho de um lado, pontinho do outro lado. Vou repetindo. E quando eu puxar, a linha vai sumir. Começando a montagem, a abertura fica para a parte de trás, a abertura do corpinho. Posicionei a cabeça, girei um pouquinho para o lado. E com linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis. Eu já estou usando 2 linhas para ficar mais reforçado. E eu sempre gosto de fazer todo em volta da cabeça e depois repetir uma segunda vez para que fique mais resistente. Já fixei a cabeça no corpinho. Vejam que a cabeça eu deixei ela um pouquinho para o lado. Vou posicionar as perninhas. Estou usando linha de crochê, mas quem tiver uma linha mais resistente pode usar. Observem a posição das perninhas.
Agora eu vou pressionar as perninhas e segurar firme antes de amarrar, para que elas não fiquem soltas. É um pouquinho complicado para amarrar gravando, porque fica sem posição. Vou amarrar de novo. Vou esconder uma linha. E vou esconder a outra linha. Agora eu vou posicionar os bracinhos. Observem que a parte mais larga eu gosto de deixar para baixo. Estou usando linha de crochê, mas também quem tiver uma linha mais resistente pode usar. Eu passo a agulha por dentro do enchimento. E da mesma forma, eu vou pressionar os bracinhos e segurar firme antes de amarrar, para que os bracinhos não fiquem soltos. Vou amarrar de novo. Vou esconder a linha. E vou esconder a outra linha. Tá quase pronto o corpinho da nossa coelhinha. Para fazer a cauda, eu cortei na mantinha em cima da linha do molde e usando linha de crochê, eu vou fazer como se fosse um fuxico. Vou colocar um pouco de enchimento, não precisa colocar muito. Fechei completamente o fuxico. Vou posicionar no corpo do coelhinho. E pressionando a cauda, eu vou fazendo pontinhos invisíveis. Vejam que eu vou fazendo os pontinhos invisíveis com a cauda pressionada. Depois eu puxo. Tá fixado a cauda da coelhinha. Para fazer a roupinha, eu usei um paninho de limpeza nas medidas 6 centímetros por 80. Eu selei usando o fogo de um isqueiro. Eu selei todos os lados. Eu não sei o nome desse tecido, mas é aquele paninho para limpeza, pessoal. Esse é um paninho no tamanho maior. Eu selei ele todo e usando linha de crochê, eu usei uma linha rosa. Eu deixo uma margenzinha e vou fazendo um pesponto. Eu deixo o pedaço da linha sobrando para amarrar depois. Vou fazer isso em toda a peça. Vou franzir até chegar à medida da cintura da nossa coelhinha.
e vou amarrar, deixando a abertura para trás. Vou amarrar. Vou amarrar de novo para ficar bem firme. E vou cortar o excesso de linha. Vou arrumar o franzido. Deixo mais baixo um pouquinho na frente. Para fazer as alcinhas, eu usei tecido de 1,5 por 18. Selei todos os lados com fogo. Eu vou esticar o tecido para dar a ele um movimento. E usei um botão de 1,5 cm. Eu vou costurar o botão, estou usando linha de costura. Me desculpem o barulho, minha cachorrinha tá roncando aqui de novo, pessoal. Eu vou posicionar na bonequinha e colar com cola quente. Eu também coloquei um pouquinho de cola e não estava gravando na frente, prendendo a sainha no corpinho dela. Então, na frente, podem colocar um pontinho de cola. Na parte de trás, eu vou cruzar as alcinhas. E prender com cola quente. Da mesma forma que a gente está prendendo na parte de trás, vocês podem prender a sainha na parte da frente, para que não fique saindo do lugar. Vou cortar o excesso das alcinhas. E já está pronta a jardineira da nossa coelhinha. Para fazer o lacinho, eu fiz a mesma coisa, selando um tecido de 1,5 por 25, amarrei na orelhinha e fiz um lacinho. Coloquei um pouco de maquiagem, como a minha maquiagem está quebrada, eu sujei mais do que deveria. Você pode deixar também sem maquiagem, se quiser mais delicada. E tá pronta a nossa coelhinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.